E aí, tudo bem? Tá começando Na Minha Cabeça Era Diferente, começando já com uma dúvida genuína. Você consegue viver um momento muito bonito, bacana, divertido, sem usar o celular? Sem filmar, sem fotografar, sem pensar em que vai colocar na legenda depois. Porque hoje parece que tudo precisa o quê? Virar prova de que aconteceu de verdade, né? Se você não colocou no story, parece que daí nem existiu. Daí a gente tira foto do jantar, registra o passeio, grava o show. E às vezes a gente percebe que viveu metade da experiência olhando para a tela do celular, né? Então, hoje a conversa é justamente sobre isso. Ou melhor, sobre o contrário disso, a vida offline. Será que a gente ainda sabe viver, minha gente, momentos que não precisam virar conteúdo? Para falar sobre esse assunto, eu trouxe duas pessoas que têm experiências bem interessantes com essa ideia. Tá aqui comigo o Álvaro Petersen, ator, músico e professor. Muita gente cresceu, inclusive, ouvindo a voz deste cara em personagens icônicos da TV Cultura, em programas como Cocoricó, Castelo Rá-Tim-Bum. Hoje ele vive em São Francisco Xavier, num ritmo bem mais tranquilo, perto da natureza e um pouquinho mais distante dessa correria digital toda, viu? E também aqui a Michele Campos, minha amiga psicóloga e mentora de atletas, que acompanha de perto esses impactos da pressão, da exposição, da hiperconexão na mente das pessoas. E ela pode ajudar a gente a entender o que é que acontece com a cabeça quando a gente nunca está realmente offline. Bem-vindos, meus amigos. Tudo certo com vocês? Tudo certo. Muito bom. Que bom estar aqui. Bom Muito demais bom. receber vocês. Muito bem, obrigada. Como é que vocês estão? Tudo jóia. Em algum momento eu vou acabar te chamando de Samu, você sabe disso, Tá né? tudo bem. Nós somos amigos, Álvaro, já tem um Samu, tempo. por que Samu? Então, Tem toda uma história Tem disso. história. A gente se conheceu uns anos atrás, na época eu fazia faculdade de psicologia, e ela também, a gente se conheceu nesse curso. Mas o apelido dela era Samurai. era. E aí Ah, ficou Samu. entendeu? Então em Ficou algum aí. momento eu vou falar Samu, Mas sem querer. samurai é muito mais legal do que a ambulância. Exatamente. divertido? Muito mais legal. Por isso que eu Muito adotei pra mais. vida e tá comigo desde então. Que o Thiago Ficou. eu conheço há 18 anos, mas esse meu apelido tem 24. 24 Então, minha anos. gente, se você se, Dá sem um pouco querer eu de sou medo, né? Samurai. coisas que acompanham há tanto tempo assim também às vezes dão medo, né? Se sem querer eu soltar um Samu aqui, já saibam que eu estou falando da Michele, a nossa psicóloga aqui na mesa. Pessoal, obrigado de vocês terem vindo, aceitado se conectar aqui hoje, né? Porque a gente tá aqui para falar da vida offline, mas estamos online no momento, né? Estamos usando a ferramenta a nosso favor. Álvaro, eu quero começar contigo, porque, como eu falei ali na abertura, você já participou de programas de televisão icônicos, muita gente assistiu, acompanhando o teu trabalho ali nas vozes dos personagens. E aquela vida do artista, do ator, do comunicador, a gente sabe que acontece muito mais presente num grande centro urbano como São Paulo. Acontece de ter mais oportunidades, de repente, do que em cidadezinhas mais paradas do interior, né? Porque tem muita coisa ali em movimento, mas você resolveu dar uma cortada nessa agitação toda e se mandou há algum tempo para São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos, aqui no interior do Vale do Paraíba, pequenininho, bem perto da natureza. Quer dizer, entre São Paulo e São Francisco, você está em dois extremos completamente opostos, né? São santos diferentes. Bem diferentes, inclusive no ritmo de vida. Ah, que legal. Bom, mas é isso. O que você falou, eu sou do interior. Né? Eu nasci em Ribeirão Preto. Então, é de uma época do século XX, né? Nós estamos no XXI, mas naquela época você tinha que sair de os meios de comunicação. Eu que sempre quis trabalhar com comunicação, eu gosto, né? Sim. Sem saber que era comunicação, mas arte, na verdade. Só que a arte precisa do meio de comunicação, Precisa. entendeu? Arte é comunicação. É comunicação, entendeu? Você vai, eu sou músico, sou compositor, então tocar você tinha que divulgar, você tem que saber onde tem um festival, onde não sei o quê. Então, geralmente você sai de pequena cidade, a maioria dos artistas que a gente conhece saiu da sua terra natal, né? Ou um do Ceará, outro do interior, outro do Sul, outro do Mato Grosso, Minas Gerais, e vai para o grande centro, que era Rio de Janeiro e São Paulo, ainda Sim. é, né? Sim. Então, eu fui trabalhar justamente na TV Cultura. Né? Claro que eu saí antes disso, tem um monte de história antes de estar na TV Cultura, porque eu já era gente antes. Já era trabalhava artista, na mesma área, né? já era artista. E já fazia faculdade. Então, tem uma migração do pequeno, do interior, para um lugar que você precisa,
né? Todo mundo precisava... eu me lembro das histórias de todo mundo até do Roberto Carlos, que veio morar em São Paulo, o Caetano saiu da Bahia para São Paulo, depois foi para o Rio. Por quê? Porque a Rede Globo, a TV Excelsior, não sei o quê, as FMs iam tudo puxando tudo. Hoje é diferente. O que eu quero dizer é o seguinte, dá para você estar lá em Ribeirão Preto, lá em São Francisco, lá em São José, e ter câmeras, ter todo um procedimento de comunicação que facilita. Então, é claro, dá para você ficar off hoje, entendeu? E fazer um pouco do contrário. Por exemplo, quando eu fui para São Francisco, quando eu comecei a frequentar, não tinha internet. E muitas vezes faltava luz o dia inteiro, 2, 3 dias. Caramba! Sim. E eu achava aquilo ótimo, porque era exatamente o que eu queria. Quero ficar completamente... Quando eu passava o fim de semana lá, eu falei, eu quero sossego, entendeu? Eu quero estar no mato, quero estar... Não é uma experiência, não, eu sou isso. Eu sinto falta do silêncio. O silêncio para mim é muito importante. E aí, até depois da pandemia que eu fui morar, é que veio... Aí as pessoas foram morar e vem a exigência de você estar conectado com o cliente, com o mundo, ou com a terapeuta. Na época da pandemia, você tinha que estar continuando o seu tratamento. Eu continuei dando aula online, que era um desastre. Falar que não, eu sou professor de comunicação e dei aula na arquitetura, mas, desculpa, uma coisa é você fazer ensino à distância e coisas pensadas no formato à distância. Outra coisa era aquela quebração de galho que nós tivemos num desespero. Mas era um momento diferente, né? Sim. Era a alternativa que sobrou. Mas ali, foi né? um ponto de virada, né? Foi, totalmente. Um ponto de virada do que é o que não é comunicação, do que é ou não se isolar, né? Enfim. E aí, fiquei 40 anos em São Paulo, né? Trabalhando na TV Cultura, por quê? Porque o meio de produção, broadcast ainda, era todo lá. Sim. Né? A informação vinha, tinha horário para assistir televisão, tal. Isso até pouco tempo, né? Essa quebra do broadcast, do ir e vir, é recente, né? É desse século, né? Eu diria. Da segunda dezena desse século, né? Está começando isso agora. Então, esse isolamento foi intencional. Assim, é uma coisa que, se eu posso, entendeu? Ficar... Claro, você não tem uma demanda de trabalho como tinha, porque se você está em São Paulo, você está por conta de demanda de trabalho. Totalmente. Tá? Mesmo São José, mesmo outra cidade, né? Você abre um consultório, você está querendo, né? Agora, você se isola e mantém, eu tenho 5, 6 aqui, dá para segurar, entendeu? É um outro processo, é um outro tempo de vida, eu já estou mais maduro. Então, são coisas diferentes. Vem num outro momento, entendeu? da sua vida e vem a partir da tua escolha também, né? Foi uma coisa que você optou por dar essa quebra mesmo, essa virada de chave aí na tua vida e viver dessa maneira, né? Um pouco mais offline. Agora, né, Michele, a gente vê a coragem dele ali porque não assusta. Foi uma decisão que ele tomou consciente, mas você trabalhando ainda mais com atletas, né? Que hoje em dia a gente sabe também que precisa muito ser postado, né? Tudo parece que se não postou, não validou. O treino... Se a gente não postou que treinou, não cresce o músculo, né? Tem tudo aquilo. Eu acho que mexe um pouquinho com esse medo das pessoas de parecer que eles estão fora ali de um ambiente que eles deveriam estar, é isso? Completamente. Se tratando, por exemplo, de atletas, como você comentou, não é nem só pela questão do músculo não crescer, mas eles são cobrados pelo patrocínio. Tem que postar não sei quantos stories, você tem que postar que você tomou o suplemento não sei das quantas, você tem que postar como é que lava o seu uniforme, é tudo, absolutamente tudo, eles são cobrados. Tudo vira conteúdo, né? Qualquer Totalmente. tipo de situação acaba virando conteúdo. E se você precisa disso para se manter no seu trabalho, você vai lá e faz. Agora, a questão é o público que não trabalha com internet, que não necessita, está fazendo por qual objetivo? E aí, minha experiência de consultório, quando vem casos assim, é por validação. Do quê? Do quê? Do quê? Antigamente, a gente tinha o nosso meio ali de convívio, era escola, era trabalho, era o nosso bairro, a gente se afirmava ali, né? Eu sou bom nisso daqui, fulano sabe que eu sou bom nisso aqui, é isso. Somos bons nisso. Hoje em dia, não basta. Eu tenho que ser melhor que fulana, ou a ciclana lá do outro lado tem que me ver, tem que me dar um like, ou eu tenho que me parecer com, sei lá, com a famosa X ou Y, para eu ser socialmente aceita. E aí, a troco disso, eu faço o quê?
Eu me perco ali, eu perco a minha identidade para me moldar a algo que não me cabe. E o real vai para onde? É muito louco isso que você está falando, Michele, porque o que acontece é o seguinte, as pessoas não estão se dando conta de que para você ser um artista de sucesso, você sacrifica a vida. Entendeu? Porque é disputa, entendeu? Aquelas grandes atrizes, aquela menina que tem a novela com mais closes do que a outra, ela está dando a vida dela e muito mais, às vezes, para poder estar ali. Por quê? Porque o patrocinador, que patrocina a novela, que patrocina o filme, patrocina o Hollywood e tal, você está vendo agora, o Oscar. É uma disputa ferrenha, mas é a profissão daquela pessoa. E é baseada em muito estudo, Isso, inclusive. muito estudo. Então, é a profissão dela. Assim como a profissão do jogador é jogar, tal. Exato. Agora, a profissão do jogador não é ser uma estrela de cinema que tem que atender o patrocinador e tal. E todas as pessoas estão fazendo exatamente esse estresse da personalidade. Isso é muito louco. Ampliou um pouco, né? Acabou vindo pro pacote isso. A questão do patrocínio, eu acho que é o X aí da questão, né? A gente vê muito isso no caso do atleta, por exemplo, ou mesmo do artista, né, que está recebendo ali uma grana para poder divulgar, e ele se vê obrigado a postar. Agora, tem muitos outros casos de outros profissionais que, pelo menos na teoria, não precisariam desse tipo de conteúdo, desse tipo de atitude no dia a dia. Você falou que você foi professor de comunicação com curso? Rádio TV. Rádio TV. E na engenharia você falou que também estava dando engenharia ou arquitetura? Não, Desculpa. Eu sou arquiteto e dei aula na arquitetura também. Eu deu aula em 2 faculdades. Mas não de comunicação? Não, na arquitetura de roteiro. Então foi isso. Eu imaginei que de projeto cultural. Tá. Bom, mas vamos pegar os arquitetos agora também, vai, como exemplos. Quantos arquitetos não se veem obrigados a postar, né? A fazer com produção de conteúdo? Hoje você é o seguinte, se você não fizer... É igualzinho para todo mundo. Sim. É muito louco, porque se o arquiteto não divulgar o projeto dele em 3D, no software tal, você fala, eu sei que isso é uma bobagem, porque isso nem é arquitetura. Mas se ele não fizer isso, ele está fora. Exatamente. Porque todo mundo passou a ser patrocinado, isso é muito louco. E é complicado. Isso é muito louco. Eu tenho até como experiência... pessoas que pedem, eu quero saber mais do seu trabalho. Aí você vai lá e você explica o que você faz, a linha, a abordagem, como que é o trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Explica tudo. Aí você pergunta pra pessoa, você tem alguma dúvida? Ela, me passa seu Instagram. Hoje em dia, o seu currículo, a sua experiência não tem valor se o seu Instagram não é o melhor. Virou uma vitrine, né? Eles estão avaliando o profissional de saúde através do Instagram. Se você não tem quantidade de reels que eles esperam, os stories, você está sendo descartado. E o conhecimento está indo para onde? Já não é mais importante? Já não é mais suficiente? E aí você prefere ir lá, talvez, num profissional que não tenha tanto conteúdo a compartilhar ou entendimento do que está se tratando. Por quê? Porque tem um baita do Instagram e isso é o suficiente. Você atua como psicóloga desde quando? Qual ano que você começou a sua carreira? Começar de fato, de verdade verdadeira, ou que eu parei e voltei depois? Não, que você começou... Eu tive uma grande pausa aí. Que você começou mesmo. Eu sou de 2012. 2012 a gente já tinha a internet a todo vapor, as redes sociais em crescimento, talvez não tão presentes e atuantes no dia a dia quanto a gente tem hoje em dia, mas já acontecia. Agora, no teu caso, você começou a trabalhar, antes de começar a gravação, você falou, né? Na televisão você começou lá nos anos 80, não foi isso? Em 86, que eu efetivamente comecei. Que efetivamente começou. Mas já atuava na comunicação pouco antes. Não tinha essa internet dessa maneira, essa comunicação, essa agilidade. Não existia internet, né? Para começar. Exatamente, não tinha internet, né? O que existia de comunicação online era ali nos ambientes de empresas e tal, ainda assim demorou muito tempo até e a gente se comunicava muito bem, não é porque é antigo, não é isso, é porque era muito efetivo, muito eficaz. Então a comunicação ela tinha que ser exata, precisa, tem que ser um samurai, pá, entendeu? Porque não dá para você ficar, porque hoje você, por exemplo, para pegar a comunicação, você manda 12 recados, a pessoa não leu nenhum, um vem depois do outro, entende tudo errado, fala, para que eu estou pagando essa fortuna do planeta sendo consumido para a pessoa não entender que eu estou falando oi? Mas eu te perguntar, essa sua percepção mesmo, Álvaro, porque para você ver, você pegou um mundo muito diferente ali no começo da sua vida profissional e o que você vive hoje, né? Qual que é a sua percepção? O que você vê das pessoas de diferente, até de hábito, de costume, de comportamento mesmo, quando a gente não tinha nem a possibilidade, né, de postar, porque simplesmente esse recurso não existia, e de hoje, né, que hoje é tudo mega conectado. Eu acho que, na verdade, assim,
E estar num lugar como São Francisco, é uma pequena aldeia de gente que tem as pessoas que são de lá, que tem um outro tipo de relacionamento, que elas são de lá, na verdade elas são as donas da terra, Sim. e nós que viemos de fora, que a gente quer estar meio integrado, mas a gente também não é de lá, né? Mas a diferença é que eu vim de um lugar, vou te dar um exemplo rápido de relação que muda tudo. Que eu vim de um lugar que eu saía na rua, falava, oi, bom dia, tudo bem? Uma pessoa que passava, Uhum. né? Era amigo ou não importa. E depois eu fui para um outro lugar que ninguém olhava na sua cara, morando do seu lado. Enfim, essa ausência de relação é a chave de tudo. Entendeu? Então, como você, por exemplo... eu estou pirado depois do Covid. Não, fica tranquilo que a gente vai junto nessa linha de raciocínio. Me fala aí. de novo o que você perguntou, porque é muito importante. Essa diferença entre essa questão da conexão mesmo, porque a gente tá levando para esse lado profissional, né? Tudo se posta para a gente ter essa comunicação e esse sucesso na carreira. Você pegou e teve muito sucesso no início da tua carreira sem precisar disso. E hoje em dia a gente vê as pessoas hiperconectadas. Então, eu vejo assim, não há comunicação. Porque comunicação, para mim, tem a ver com relação, com exposição, Sim. com troca, com corpo, onde você está com a mão, você está olhando para mim, não está. Isso, para mim, é uma comunicação. Uhum. Então, hoje você encontra muita gente que a pessoa... Eu já vi vários gente jovem, né? Gente nova, né? Não sei se é jovem, nova, porque eu acho tudo velho. É verdade, porque como é que pode uma criança, eu estou fazendo um parênteses, como é que pode uma pessoa de 12 anos não ter o frescor da vida? Ser tédio. Falei, desculpa, na minha época não existia isso, porque um formigueiro era estimulante, entendeu? O hormônio borbulhava. Hoje a pessoa quer se matar com 12 anos. Eu acho isso um absurdo. Complicado, entendeu? Isso. É complicado. Demais. Por quê? Porque a pessoa vai relacionar com o outro e há uma barreira que você tem que atravessar pelo algoritmo e tentar chegar. Então, isso a gente não tinha. Então, isso é claro para mim, mas não é claro para quem nasceu nesse momento. Então, ela tem um buraco, um muro entre uma coisa e outra que ela não vai enxergar, nunca vai enxergar. Michele, porque ela nunca viu. Não, exatamente. E ele tocou num ponto interessante, eu quero abordar isso mais profundamente contigo, que é lidar com o tédio, né? Ele falou, na minha época, um formigueiro chamava atenção e era aquele bafafá e tal. E hoje em dia a gente vê que as crianças, jovens, adolescentes, ali adulto. A gente, em geral, né? Todos nós. Mas eu quero pegar essa parcela mesmo, que são as crianças, ali com a tela, o tempo todo, né? E não sobra tempo da rotina pro ócio, pro tédio, né? Porque você está sempre conectado e sempre recebendo estímulo. Você que trabalha na área da saúde psicológica, da saúde mental, como é que você analisa esse momento? Complicado, porque é o seguinte, existem 2 momentos aqui diferentes e um deles eu preciso falar sobre também, que é o caso, por exemplo, de famílias, por exemplo, a mãe solo que tem uma criança com alguma deficiência. Eu já vi histórias de dessa mãe solo, que quando ela precisava fazer as necessidades básicas, ela tinha que chamar uma vizinha, que ela não podia deixar a criança sozinha. Era uma criança que necessitava de uma atenção. Num caso desses, não tem nem como eu falar, ai, mãe que se vire. Não tem a mãe que se vire. Às vezes a tela é a única coisa que ela vai ter naquele momento para a criança segurar 5 minutinhos para ir no banheiro. Então, a gente tem que separar também um pouquinho isso. Então, a tela pode ser algo interessante num caso desse de sofrimento materno. Ela tem uma utilidade real, né? Exato. Exatamente. É para aquele momento, Sim. assim, específico. O problema é quando ultrapassa isso. Hoje em dia, o neném nasce, a mãe, toma aqui uma tela. Já dá. E olha que bonitinho, meu filho sabe abrir. Gente, isso é um movimento primata, inclusive. O macaquinho vai fazer. Sim. Diferente, por exemplo, de algo que a gente aprende quando é pequenininho, que é o movimento de pinça. Que é extremamente importante. É muito mais inteligente isso aqui do que olhar uma tela. Totalmente. Exato. E importante para o resto do desenvolvimento. E a gente já não está tendo mais esse desenvolvimento. A criançada está só aqui, um dedo. E vai indo. E louco como isso vai entrando na cabeça da gente, né? Não só das crianças. Eu vou falar por mim, gente, sem brincadeira. Outro dia eu tava vendo revistinha, catálogo de revendedora, de cosmético, E eu queria enxergar algum detalhe na imagem que eu não tava conseguindo
inconsciente, foi sem vai pensar, abrir. eu fiz isso aqui na revista. Não, Quando eu me peguei, eu fiz isso aqui na revista. Sim. Eu falei, meu Deus, isso. o que tá acontecendo comigo? É o hábito do movimento, Não né? é? E aí o que acontece, voltando, né, a falar sobre o tédio, quando você não permite que a criança tenha um momento de tédio, tenha um momento de ócio, como você espera que ela desenvolva a criatividade? Porque o criativo vem do ócio. Se não for dali, como que vai ser desenvolvido? O linguajar, a gente estabelece uma comunicação com duas pessoas falando uma com as outras. Uma coisa que acontecia antigamente, a gente assistia um conteúdo na televisão e ia para onde? Para a escola, para os amiguinhos, a gente conseguia ter uma conversa sobre isso. Havia um movimento social Sim. através de algo que a gente consumia. Hoje, se eu vejo algo e eu te mando, TikTok, Instagram, aonde Passou. for, você vai olhar, no máximo você vai dar um coraçãozinho pra mim, acabou. A gente Acabou. não tem mais esse momento de falar, você viu? O que você achou? Isso Você não tem mais. pensa? Isso não tem mais. Aí não tem. Entendeu? Não tem. É muito A difícil. criança Mostra aqui, que fica deitada no chão, com um matinho na boca, olhando para cima e fala, não tem nada para fazer aqui, eu falo, nossa, tem tanta coisa que eu estou fazendo. Ver a nuvem, Estou vendo a bichinho. nuvem, Tem sabe? tanto pra Isso fazer não aqui. existe Não tem. mais. É verdade, é verdade. Mas é interessante você falar isso, ô Michele, a respeito daquilo virar assunto, né? Depois eu vou pegar e vou até puxar a sardinha pro teu lado, porque eu me lembro da estreia de Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Que era um negócio assim, meu Deus, eu vou Isso foi chegar. maravilhoso. E a gente comentava, e aquilo era aquela expectativa pra sair um episódio novo, aquilo da gente querer comentar, você viu o que aconteceu com o personagem tal, a história tal. Agora é isso, saiu, tá na internet, piscou, rolou pra cima, já era, né, Álvaro? Mas isso são duas coisas. Uma delas, que é tão importante quanto, mas eu não acho que é o cerne da coisa, que é a coisa da série. Porque esse fenômeno existe de uma série. Sai uma série do, sei lá o quê, do Stranger Things, sei lá o quê. Todo mundo quer ver. O Castelo foi feito como série. O formato dele serve para isso. Mas tem uma outra coisa, voltando na questão do tédio e da função disso aí, que hoje te fez bem, por quê? Porque é um entretenimento educativo, entendeu? Você não ficou ali embasbacado com uma coisa, falando errado e com hábitos esquisitos por causa da série. Não, pelo contrário. Você se relacionou melhor, você entendeu melhor o seu entorno, o seu coleguinha, por quê? Porque no caso dos programas da TV Cultura, são entretenimentos educativos, são pedagogos, que pelo menos na época alinhavam certas coisas, faziam um pensamento dentro da pedagogia, que não sou pedagogo, depois até me formei em pós-graduação de pedagogia. Que legal. Mais para frente. Porque eu acabei me envolvendo. E aí o que você fala é o seguinte, o que era um pensamento da comunicação na época, no broadcast? Então hoje você acessa, põe lá a telinha para não sei o quê. Não. O horário infantil, isso tudo é pensado, né? O horário, a liberação das idades. Então, por exemplo, a criança ia estudar de manhã, chegava em casa 11 horas começava o programa. Por quê? Para a mãe fazer o almoço. Era exatamente para isso, entendeu? Era. Então você ficava lá vendo o Castelo, sua mãe fazendo o almoço, e aí você comia. Entendeu? E dava certo para também quem ia à tarde. E à noite é a mesma coisa. Tinha uma programação 6h30, 6 e tudo, que depois a Globo começou a botar as novelinhas, mais infantiloides, assim, menos pesadas. Sim. E era exatamente esse compromisso. Então você podia, sim, contar com a televisão, entendeu? Que era uma grande solução. Quantas pessoas não foram educadas pela televisão, TV Cultura? E eu me lembro que dava palestra, as professoras, o que você acha? Eu falei, não, pode pôr, eles foram feitos para isso, entendeu? Não foi feito para educar, mas para entreter com educação. Com educação. Não com deseducação, entendeu? Exato. Então você pode pôr. Você precisa cuidar da tua filha, você bota ela lá na televisão. Então a TV Cultura tinha esse compromisso, entendeu? As outras emissoras teve grandes discussões. Hoje não tem mais. Nenhuma delas. Tem mais esse compromisso da sociedade. Por quê? Porque agora você tem a internet. Streams, né? Tá tudo lá. Entendeu? Como é que você vai ter um controle disso se o teu filho está lá, olhando um monte de coisa, você mesmo põe, vê aqui enquanto eu preciso ir no banheiro. Entendeu? Mas antes isso era programado. Porque as pessoas também tinham uma vida um pouco mais regrada nesse sentido. Todo mundo era meio igual. Agora as pessoas vivem 24 horas ligadas. Você acha que é possível a gente viver desligado 100%?
Desligado em que sentido? No sentido online da coisa, né? Desligada daqui, da internet, Olha, do celular. Eu vou te falar que... só vou te falar o seguinte. Nós estamos em 2026, certo? Até o meu pai morrer, que ele morreu faz 2 anos, ele viveu muito bem. Tranquilamente, muito melhor do que eu e nunca foi conectado. Mas e uma outra geração Era também, outra geração. né? Sim, mas o planeta Terra não precisa ser conectado. Isso é mentira. Entendeu? Para você viver, conexão é um elemento a mais. Só que a gente elegeu como o dono do planeta. Quem ganha dinheiro? 4 pessoas. Essa é a realidade. Entendeu? Esta é a realidade. Quem não vê isso, então fala, mas isso é filme de ficção. Não, isso é realidade. Então a gente vai conviver nessa realidade, mesmo porque não sei quem é o patrocinador. Então temos que falar. Nunca se sabe. Não é. Ou é Elon Musk, ou Sky não sei o quê, ou algum YouTube, ou um Facebook. Mas são 3 moleques que são donos. A gente fez essa pergunta para algumas pessoas que acompanham o podcast, né? E são pessoas que optaram justamente por ter uma vida um pouco mais offline, porque acho que 100% hoje em dia está muito complicado, né? É difícil a gente viver 100% Não, você não liga a televisão. Exatamente. Porque a televisão está ligada. Mas então, não tem como. Mas eu digo de redes sociais mesmo, de ter Instagram. Se for no primeiro mundo, você não abre a porta. Exato. Porque lá é tudo aplicativo. E a gente recebeu áudio. Vamos escutar aqui, gente, a primeira participação, para ver o que foi que essa pessoa trouxe para compartilhar com a gente. Olá, pessoal do podcast. Na minha cabeça era diferente, tudo certo. Meu nome é Matheus Paiva, tenho 29 anos. Estou concluindo meu doutorado em filosofia. E a minha relação com as redes sociais sempre foi de afastamento e de reaproximação ao longo de toda a minha vida, assim, por diversas razões. Atualmente faz uns 3 meses que eu estou longe das redes sociais e optei por esse afastamento em razão de questões de estudo para concurso, conclusão do doutorado, então leitura e coisas afim. Todo mundo sabe que, né, a rede social ela consome muito tempo, mas também tem o consumo de energia, né, de dopamina. Então ela suga muito disso do usuário, né, a ponto que ele também, eu acredito que a gente fica um pouco menos, digamos assim, concentrado com outras coisas, né. Evidentemente que as redes sociais são sistemas muito bem elaborados por empresas privadas que buscam a geração de lucro, e para elas gerarem lucro é preciso que o consumidor, que são os usuários, precisem se manter na rede social. Também atualmente é impossível pensar num mundo onde não haja mais redes sociais. O problema é que se trata de um instrumento que deve ser bem utilizado, né? Atualmente também há alguns países que já regulamentaram o uso da rede social para determinada idade, né? O que é bem interessante, porque com certeza as crianças, pré-adolescentes e mesmo adolescentes são as principais, digamos assim, vítimas desse tipo de sistema, né? É isso, muito obrigado. É isso, Matheus, obrigado pela participação. Ele trouxe alguns pontos bem legais pra gente debater. Primeiro, aquilo que você estava falando, né, de quem lucra com esse tanto de tempo online, e de fato são poucas pessoas, né? E regulamentar, né? Regulamentar, exato. Até por conta da idade mesmo, né? Dessa coisa de dar acesso livre total para qualquer um, porque independente de quem seja, idade, o meio tudo. De comunicação, ele tem responsabilidade. Ele foi isento dessa responsabilidade, dessa culpa, entendeu? Eu sou de uma época que o meio de comunicação ele tem que prestar isso, senão ele não tem a concessão do canal. Exato. Entendeu? Se não fizer isso, se não tiver um encaminhamento específico daquilo, né, não pode, tem uma regulamentação. E essa é a briga que tem entre países que querem regulamentar. Não por quê? Porque o cara que não quer que regulamente é um moleque mesmo, entendeu? Que quer ganhar muito mais dinheiro do que já ganha. Não está pensando na cabeça da criança, na responsabilidade. Não, isso aí é a pessoa que tem... Não é assim.
Você não coloca um revólver carregado numa escola de 5 anos e fala responsabilidade da criança. Não é assim, entendeu? Exatamente. Então, a regulamentação é a principal coisa no momento para que a gente salve a humanidade. Perfeito. E aí, Michele, para além dessa discussão capitalista da coisa, né, que gera todo esse impacto psicológico inevitável, ele também trouxe, o Matheus no áudio, falando a respeito do consumo do tempo. A gente passa muito tempo ali, né, e aí parece que a gente não está produtivo, entre todas as aspas aí, e a questão da dopamina mesmo, né, daquela sensação de prazer que se tem, que às vezes acaba ficando até meio... como se fosse uma coisa que você precisa de mais, né? É um vício, acaba se tornando um vício, aquilo você quer mais, quer mais. Uma droga, né? Uma droga. Mas é exatamente isso. Sabe como é que funciona a dopamina? Ela é uma substância que naturalmente está aqui, ó. Tá? Se você pega uma tela, ela sobe, só que ela não vai subir devagar como tem que ser. Dá um pico, né? É um pico. Por isso que é a dopamina barata que chama, porque ela sobe muito rápido. O problema é que na mesma velocidade que ela sobe, quando você tira a tela, ela cai. Só que ela não vai voltar aqui onde ela estava, ela vai ficar mais funda. Então, nesse momento, a gente tem uma sensação de depressão. Então, se você experimenta um pouquinho da depressão quando é arrancada a tela. Por isso que muita criança está ali mexendo, a mãe vem, tira... Basta ver a criança. A reação dela é: eu vou matar porque eu quero... Você experimenta um pouquinho desse sentido de depressão. Só que aí o que acontece? Você pega a tela de novo. Vai subir a sua dopamina igual estava antes. Dificilmente vai subir mais do que estava. Sobe de novo. Você tirou, ela vai cair mais do que tinha caído antes. O problema é exatamente sobe muito rápido. Quando tira, você fica, meu Deus, e agora? O que está acontecendo? Ai, perdi a graça, não quero fazer instrumento você vai dar para essa criança para ela resolver, né? Pois instrumento real. O quê, né? E o que acontece? Quando você acostuma o seu corpo, o seu cérebro a produzir a dopamina barata, você não produz mais a dopamina natural. Você tem mais dificuldade. E onde que eu consigo essa dopamina natural? É no brincar, é no conversar, no abraçar, na prática esportiva. Por isso que é tão importante você ver uma pessoa com algum transtorno, principalmente depressão maior, que é o diagnóstico mesmo de depressão. Tem que botar essa pessoa em movimento. Nossa, mas eu não consigo sair da cama. Então, mais um pouquinho... Você vai conseguir. Consegue levantar a perna deitada? Levanta 2 vezes. Começa no devagar. O seu corpo, aos pouquinhos, vai... Tá acontecendo uma coisa diferente aqui. O movimento cura, né? Vai curando. Então, você precisa reeducar o seu corpo a funcionar do modo natural. Você sabe que eu vi um vídeo... Ironicamente, né? A gente tá falando de conteúdos online e eu consumi isso online, mas de fato... Foi um mas a função dele é essa. Pra isso, não tô falando que ele tem que ser eliminado, isso. Não, de forma alguma. Tem que ser regulamentado e ser bem usado. Você usou corretamente. Esse vídeo que eu assisti mostrava um menino que devia ter ali, aparentemente, uns 10, 12 anos. Ele tava numa crise, assim, de um surto mesmo. Ele tava gritando e loucamente. E por que ele tava nesse estado? Porque o pai ou a mãe, não me lembro agora, tinha... castigado retirando o celular. E aí ele estava tendo um ataque. E aí a pessoa que postou estava falando a respeito de burnout digital. Tem. Isso existe? Existe, é real. E sabe o que é mais doido? Tá aumentando consideravelmente a quantidade de crianças passando por internações psiquiátricas. Porque tá no celular muito cedo. Pelo uso excessivo de telas. Porque daí não entra só o burnout. Burnout é algo grave, é algo pesado, é algo que você vai ter que aprender a conviver. Mas e quantas outras coisas que também vêm junto com o burnout? Tá vindo a depressão, tá vindo a ansiedade, né? A TAG generalizada, tá vindo transtornos alimentares, tá vindo tudo isso com crianças. Numa progressão geométrica. Por quê? Exato. Porque o algoritmo exige isso de consumo para você. Eu estou falando porque eu sou da época da TV. E era assim, tira a criança de frente da TV. Só que ela ficava 2 horas. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Mas ela surtava. Também. E ela é isso que eu estou falando. Agora, você imagina você pegar 24 horas. E todo mundo, não, porque não sei o quê. E promovendo com que ela faça vídeos dela e mostre. Meu, é loucura plena. Você, é o caos. você como mãe, Entendeu? Michele, você é mãe de 2 crianças, né? Como é que você faz para lidar, para dosar, acho que a palavra é essa, para dosar isso dentro da sua casa? Então, na minha casa sempre funcionou diferente, porque eu tenho uma filha que ela tem epilepsia, então o uso de telas para epilepsia tem que ser balanceado. Porque tem aquele jogo de luzes, né? Enfim, levam a ter crises convulsivas. Então, na minha casa, chegou a televisão para ela especificamente, ela já tinha 7 anos para acessar.
Em casa, meus filhos não fazem uso de telas, tablet, celular, não tem. Eles têm a televisão na sala e tem televisão no quarto deles, eles ligam com permissão e eles assistem um conteúdo restrito. Por quê? Porque hoje em dia não dá para ficar liberando. Então a gente tem um crivo do que eles podem e o que eles não podem assistir. Ah, fica assistindo vídeo de YouTube. Não, não fica. Um filme. Os dois juntos escolhem um filme e assistem. Se for algo diferente, eles assistem com o pai e com a mãe. Então, por conta da saúde da minha filha, eu já fui para esse caminho. O que me abriu um leque gigantesco, porque a neurociência é maravilhosa, eu me encantei por ela. E estando junto com neuropsicólogos, neuropediatras e todos esses neuros aí, eu aprendi muito. Muito. E quando eu fui ter o meu segundo filho, eu já tinha uma visão completamente diferente. E não só com meus filhos. Eu tenho pacientes que chegam em mim e uma das coisas que eu implemento, que né, com certeza tem a permissão dos pais, mas é a diminuição e, se possível, a retirada. Dependendo do caso, a gente faz a retirada. Caramba. Porque está nesse nível. Está atrapalhando o desenvolvimento infantil e pedagógico. Agora, você está falando uma coisa que é o seguinte. Na minha época, eu não sou terapeuta, mas assim, as professoras falavam, e a gente trabalhava no TV educativo, então era novidade, né? Na época era mesmo. Você não tinha opções pela internet. Sim. Então, puxa, o que você indicaria para a gente, um bando de professora? Eu não sou professora na época, não era pedagogo, para fazer. Eu falei, olha, tem um botão chamado liga e desliga. É o primeirinho Sim, ali, ele é sim. vermelhinho. As pessoas, mas você não é da fácil televisão? de Eu falei, achar. não, eu sou da televisão, mas se você quiser com que a sua criança responda e ela dê um feedback para você do estímulo que você der, você desliga e faz outra coisa, que eu não sei qual é, você que sabe. Vai descobrir na hora que desligar, Não, você né? que sabe, você é pedagoga, não sou eu, entendeu? O que eu posso dizer é que tudo que é lúdico, então, ou seja, o exemplo, como é que faz hoje? Mas meu filho não tira. Mas quando é que você comprou? Foi lá no shopping e comprou para tua filha? Não vai comprar, você não vai dar. Por quê? Porque você não vai usar assim. O problema é que a gente faz o que os pais fazem. Entendeu? Você está fazendo um exemplo dentro de casa e os seus filhos só não dão um super piti porque vocês também não fazem assim. Entendeu? Então é um comprometimento que as pessoas não querem ter problema. O mundo virou um mundo sempre assim. Eu não quero fazer força nem para fazer comida. Eu falo, mas desculpa, se você não fizer força, você nem caga. Entendeu? A verdade é essa. Não, mas Simples é isso assim. mesmo, você tem toda a razão. E a gente entra num ponto engraçado e interessante de ser debatido, que é a terceirização da educação, né? Que não é uma novidade isso. Isso é desde que apareceram essas facilidades. Eu tô pagando, você educa meu filho. Exato. Fala, oi, eu sou professor há quantos anos? E eu acho assim, o que sempre salvou o ser humano é a humanidade. O que é a humanidade? É o corpo. É o corpo. Antigamente era assim, se você for, você morre. Então o cara não ia. Entendeu? Hoje, você tem que jogar pro corpo. O que traz o corpo? A arte e o esporte. Para mim. Entendeu? Trabalho é uma coisa artística, é lúdica. Entendeu? É mentalmente lúdica. E o esporte, porque o esporte, se você não souber trabalhar, você está fora do jogo. Simples assim. Se complementam, entendeu? né? Se complementam. Então, o lúdico é importante. Por que a criança está surtando? Ela pode ter dopamina. Vamos fazer um boneco? Vamos trabalhar com voz? Vamos jogar um futebol? Não, tá ali a dopamina boa, né? Sim. E que vai se sustentar num pico, né, por mais tempo, né? O pico ideal, né? Exato. Mas nisso também entra a participação dos pais, do adulto responsável, de estar presente. Exatamente. Quanto que eles Perfeitamente. estão presentes porque podem, né? Porque às vezes a pessoa não pode mesmo, ela trabalha feito um camelo para sobreviver. Mas quanto deles realmente querem? Largar o que eles estão fazendo, largar a tela deles. Isso falar, é uma filho, opção. vem aqui. E eu vejo isso na pequena comunidade onde estou. Porque quando eu comecei a frequentar lá, era gente que já estava com a vida mais ou menos resolvida e queria dar um tempo. Sossego na cabeça. Hoje, pós-pandemia, é outro perfil. O perfil é mãe, pai e filho pequeno. Por quê? Porque ele está querendo justamente dar para o filho pequeno uma outra vida, Ensinar que não é essa. outro E aí o momento, que ele né? faz? Aí ele é obrigado a participar da escola, literalmente, não cobrar da escola, participar. Então, todos os meus amigos que têm filhos lá, mães e pais, eles participam efetivamente da escola. Legal você tocar nesse ponto, que é Entendeu? a proximidade maior das pessoas, né? Exatamente. A gente tem mais uma participação de áudio que vai falar justamente sobre isso. Quero escutar agora aqui com vocês. Pessoal, eu me chamo Rodrigo, eu sou professor no sul de Minas e eu tenho 33 anos. E eu tenho o WhatsApp como rede social. Se a gente considerar o YouTube,
E eu já tive o Facebook até 2022. Não tenho mais nenhuma outra rede. E uma coisa que eu acho que as pessoas podem pensar é que o meu tempo rende mais do que o das outras pessoas. E eu acredito que não, porque eu estou correndo atrás dos meus objetivos, das minhas metas, e eu acredito que eu tenho a mesma angústia de achar que eu estou atrasado ou que eu não estou dando conta de tudo que outras pessoas com rede social têm. O que eu acho que é uma vantagem de não ter é eu conseguir me dedicar mais aos meus encontros pessoais, aos meus encontros presenciais, quando por conta de eu não estar com essa ilusão de que eu tenho uma presença na vida das pessoas por conta da rede social. Ou seja, eu não sei onde as pessoas vão, não sei o que as pessoas estão comendo, não sei o que as pessoas ouvem, e isso faz com que eu tenha um interesse maior quando eu encontro elas pessoalmente. Então eu consigo me dedicar mais, e eu acho que isso cria um vínculo legal, porque quando eu estou presencialmente, eu estou ali com a pessoa. Então isso aí eu acho que é uma vantagem. Ou seja, eu não estar com essa ilusão faz com que a saudade que eu tenho de estar perto das pessoas crie um tempero a mais para o encontro. Eu acho que isso é um ponto legal. E eu queria então mandar um abraço aí para o João e para a Gabi e torcer pelo projeto de vocês aí, ó. Sucesso! Valeu, Rodrigo. Abraço enviado aqui para o nosso queridíssimo João e a Gabi também, que são o pessoal da nossa produção do Ota Marketing. O Rodrigo então trouxe essa questão, né, dos encontros, que era o que você estava falando, né? Os encontros não só dos amigos, né? No caso, ele trouxe o exemplo de quando ele encontra um amigo, que ele não sabe, né? Porque ele não, mesmo que o amigo tenha a conexão, ele não tá vendo o que o amigo postou, onde é que ele comeu, que curso que ele tá fazendo. Fica meio ali, né? Na hora que encontra, que conversa. Mas você estava falando dessa conexão também de pai e filho, né? Das famílias, que é uma coisa importante. Importante. E dos amigos. Eu tenho amigos... Imagina, meus amigos... Eles não tinham Instagram quando a gente era amigo, entendeu? E nós somos amigos até hoje, graças a Deus, entendeu? Por quê? Porque é exatamente isso, amizade. Amizade é você não saber como é que o cara tá, e quando você encontra, você fala, nossa, eu sei exatamente como você tá. Isso é um amigo, entendeu? Já tem uma conexão de alma. Agora, ali, né? isso aí é uma insegurança que hoje o novo não quer ter. Não. Mas eu não sei como é que tá o amigo, eu tenho que saber, ele não posta. Fala, não, relaxa. É o tal do FOMO, né? É Do o FOMO. Fear of Missing Out, né? Sabe? Que é o medo de perder, de não Medo de acompanhar perder. aquilo que está sendo Não, postado. eu recebo no celular, claro, você tem que saber, eu já sou idoso, então eu recebo coisas assim, você que é idoso, faça um curso de IA, porque você tem que atualizar. Você fala, pô, os caras são cara de pau, né? Não é assim, é o tempo todo assim. Por quê? Porque senão você está fora do jogo. E aí eu sou músico, imagina, eu trabalho com comunicação há quantos anos, tenho uma carreira. Ah, mas você não posta tanto, você vai ser esquecido. Eu falei, se eu for esquecido, o problema de memória é de vocês, porque não é meu. Porque eu fiz para não ser esquecido. Entendeu? Né? Eu fiz pra não ser Esquecido não, esquecido. porque a gente lembra dos personagens. A voz tá aqui, ó. Então, mas você lembra, porque ele foi feito de uma maneira em que ele está dentro do seu dia a dia. Exato. E hoje a proposta é uma coisa superficial para que você seja lembrado. É o caos, é uma frustração gigantesca. Falando nesse caos, Michele, outra coisa que o Rodrigo falou ali também no áudio, ele falou assim, às vezes as pessoas pensam que eu tô muito bem resolvido porque eu não tô online, que eu não tô perdendo tempo, né? Foi o termo que ele usou, mas eu me sinto tão atrasado quanto as pessoas que estão ali online o tempo inteiro, porque eu tô sempre correndo atrás do meu. Quer dizer, talvez o impacto da tela e da conexão seja dessa comparação, né? Que a gente usa muito para isso, a rede social, né? A gente vê outra pessoa e fala, poxa, mas ela tem, como é que ela conquistou isso ou não? Como é que o Álvaro Mas é chegou uma em tal premissa lugar? capitalista, basicamente. Totalmente. O que é, por exemplo, se eu tenho um carro nos anos 60, eu comprei um carro, ele vai durar uns 10, 15 anos comigo. Sim. Isso ainda está zerinho, ainda vai ficar, aguenta muito. Hoje a premissa é o seguinte, se você não trocar, você está desatualizado, a sua máquina não lê a outra. Tá atrasado. O meu aplicativo do banco não lê porque o celular é um Android diferente. Por quê? Porque eu tenho que comprar outro. Exatamente. Então é colocado na sua cabeça que você tem que ficar se vendendo todo dia, todo. o tempo todo. Fala, desculpa, eu sou marceneiro, se você quiser, essa mesa que eu faço. Ponto. Entendeu? Ah, você não vai ser visto? Bom, eu tento divulgar um pouco, porque é para isso que serve. Exato. Agora, entrar nesse jogo enlouquecedor, porque as pessoas confundem. Porque
Você falou uma coisa, a gente falou uma coisa de patrocínio. Tudo que você coloca no vídeo, na televisão, no dia seguinte vale 10 vezes mais. Sempre foi assim. Eu como ator e você. Ou seja, tudo que colocou no vídeo vende mais. Então, ainda é essa premissa da comunicação. Tudo que coloca no vídeo vende mais. Então, eu falei assim, mas eu não estou vendendo. Mas é o mesmo meio. Então você tem que se vender. Porque se você apareceu no vídeo, você tem que vender. Você acaba virando um produto, então, né? E a briga minha que tem com o Instagram, profissional ou não. Mas eu queria falar um oi assim pra minha tia que tá lá. Não, porque você tem que se vender, tá errado. Tudo tem regra, o né? algoritmo vai ler. Você fala assim, é muito chato isso. Porque é uma coisa demais. burra. Mas, Michele, essa questão do atraso, né? Acho que essa palavra que me pegou é atraso, me sinto atrasado. Isso. O atraso, a gente se sente atrasado por si só, a gente vai resolver em terapia estando online ou desconectado. Mas quando se está online, essa sensação talvez seja um pouco mais intensa, né? Você tem uma cartela gigante de coisas para você ver e se comparar. Você está atrasado a quê? Porque com 18 anos tem que entrar numa faculdade. Mas quem disse? Eu não posso entrar com 60, com 70, com 80, eu não posso mudar de ideia. Fiz psicologia aos 18, 19. Tá, mas e se agora eu quiser estudar matemática? Vou estar atrasado porque eu iniciei matemática aos 37? Não, eu não tô. Pelo contrário, tá numa idade ótima. A minha vida mudou, os meus interesses podem não ter mudado, e sim acrescido. Então, eu tenho o direito, sim, de correr atrás disso, e não significa que eu tô atrasada, apenas me renovando. O que é tá atrasado? Por que tem esse negócio? Você tem que fazer faculdade com tal época. Você tem que casar de tal a tal época. Mãe, não, tem que ser até os 40 anos, que depois disso, nossa, a criança pode vir. Não, hoje em dia já... Mas a rede social serve como uma armadilha e tanto pra gente cair nisso aí, né? Gigantesca. Mas eu tenho um aplicativo aqui que se você baixar aqui e clicar, você está salva. Olha, maravilhoso. Pronto. Não, sabe Pague apenas R$19,90 por mês. Exatamente. Sabe o aplicativo que eu baixei essa semana? Tem um nicho aí, tá vendo? Eu vou dizer. Eu baixei um aplicativo essa semana de curiosidade, xeretice, assim, porque eu corro. E é um dos esportes, assim, que eu mais gosto, porque se desafia o tempo todo, é um jogo de mente a cada metro que você vai. E aí eu vi um cara falando assim, não, porque agora tem um aplicativo aqui, que ele vai te contando histórias, e você vai ouvindo a história, e te incentiva a correr mais longe, a história de zumbi. E aí você coloca o fone, e aí ele começa a contar a história, e assim, é tipo um filme... Literalmente. Tem personagens, tem os sons de helicóptero, não sei o quê. De repente tem um zumbi. Você tá tão ali, fechado nesse universo, que você entra na história e você sai correndo mais rápido. Você delimita quanto tempo você quer correr e qual a distância você quer correr. E ele cria pra você a história e joga no teu fone. Narrativa de game e cinema junto. Pois misturou tudo ali e transformou num produto, e você participa. Então, isso é uma loucura. Ao mesmo tempo, é uma coisa boa, porque se eu tenho a meta de diminuir o meu tempo de corrida, meu pace, pra mim vai ser útil. E a dopamina nisso, como é que fica? Aí ela vai embora, né? Em partes. Sim em partes. Porque você tá com uma coisa... Eu tô entretida, né? Aqui, né? E tem uma célula, uma coisa... Mas eu tô trabalhando o meu corpo também. E a dopamina, ela vem, mas vem junto com ela a serotonina, vem ocitocina, vem tudo porque eu tô me mexendo, eu tô me movimentando. Aqui é só um estímulo. Porém, uma coisa muito engraçada, se vocês correrem com fone, você tem uma sensação. Você corre sem o fone, você tem outra. No início, bate um tédio gigantesco. Com certeza. Até que você começa a ouvir o seu corpo, você começa a ouvir seu coração bater. Eu não consigo correr e fazer nada com música. Você não consegue? Não, eu sou músico. Mas assim, ginástica. Eu não vou em academia por causa que tem música. Você faz em silêncio, prefere fazer em silêncio? Não, eu quero ouvir o meu coração, eu quero ouvir... É o seu som. Só o som. Eu quero suar. Onde é que você vai num lugar com ar-condicionado? Correr com ar-condicionado, isso não cabe na minha cabeça. Eu não estou na plataforma lunar. É muito louco isso. É muito entendeu? Eu lembro de uma aula de natação, também eu sou impulsivo nesse sentido. Uma aula de natação que eu fui fazer, porque das costas machucadas. Chegou uma hora, eu fazendo hidroginástica, coisa de velhinho que eu tinha que fazer. Mas isso eu fazia novo. Eu fazia novo, porque as minhas costas são machucadas mesmo. Ajuda, rapaz. Eu tenho um problema nas costas. Enfim, eu lembro que eu levantei, molhado, e fui lá no gravador, no toca-fita, e fiz assim, ó, plá! Desliguei. Professor, o que você fez? Eu falei, eu não aguento essa gritaria na minha orelha. Eu tô querendo fazer um exercício. Fica, olha lá! Eu falo, cara, isso é muito louco, velho. Porque eu quero silêncio para fazer isso, sabe?
samurai, né? Pegou bem, né? É isso, porque na minha cabeça, esse estímulo, eu falo, pô, isso não é estímulo, isso é uma tortura. Tem que ver o que funciona para cada um, né? né? Gente, nosso tempo tá quase no finzinho, mas eu quero fazer uma última pergunta para vocês dois, é a mesma para os dois. Qual que é o valor da privacidade? Porque quando a gente pensa na vida offline, a gente pensa em se privar dessa exposição, certo? Então a gente está valorizando em termos a privacidade. Para vocês, qual que é o valor da privacidade? O valor da privacidade, ela é muito cara. Porque você abre mão de muita coisa. Porque eu falo, privacidade não é só você fazer uma cerca, né? Encher de segurança e tal. É você abrir mão de muitas coisas. Entendeu? E, inclusive, de valores. Valores. Entendeu? Então, você fala assim, daqui até aqui, mas eu estou abrindo mão disso, eu estou abrindo mão daquilo. Então, é cara. Sim. A privacidade. E eu acho que precisa ser trabalhada como algo muito valioso. A privacidade, não a paranoia. Não a mentira, o segredo, não vou fazer por baixo coisas. Não, a privacidade, isso aqui são outros adjetivos que a gente coloca nisso, né? Mas o valor, sabe? Assim como eu acho também uma das coisas mais importantes, tanto quanto a privacidade, é o silêncio. Porque o silêncio também é uma privacidade. Totalmente. E ela é invadida 24 horas por dia. As pessoas esquecem disso. Sobretudo no Brasil. Assim, existem poluições e poluições. E uma das piores no Brasil é a sonora. É você ouvir muita coisa que você não quer. Entendeu? Ter muito barulho e você não parar para ter silêncio. Na verdade, acho que as pessoas têm medo de silêncio. Uma vez um amigo meu falou, silêncio? Imagina, silêncio só quando eu estiver no caixão. Eu quero barulho enquanto eu estiver vivo. Eu falei, por quê? Você tem medo? É que às vezes do que você pensa? É que às vezes fica mais barulhento, né? Quando a gente está em silêncio é mais barulhento. barulhento. Mas importante, muito importante, sabe por quê? É no silêncio que o nosso cérebro se reorganiza. Então, se eu não dou espaço para o meu cérebro trabalhar nesse sentido, se reorganizar, vai sobrar o quê? Então, a gente acaba se perdendo. E falando também de valores, você falou do valor monetário. Também, né? É esse que você sacrifica muitas coisas. Você sacrifica muita coisa monetária. Mas quantos dos nossos valores pessoais, valores reais, a gente abre mão quando nos é exigido essa privacidade quebrada para um meio social? Social, não, virtual no caso, né? Quanto que tem sido quebrado? Não, para mim é devastador. Por isso que eu tô num esquema desse. Estou mais velho, eu falo, não aguento a porrada, eu não aguento o confronto. Então eu prefiro a minha privacidade. Sim. Excelente. Entendeu? Gente, que papo bom, que gostoso compartilhar isso com vocês. Obrigado por não estar em silêncio, pelo menos aqui nesses minutinhos, que realmente a gente trouxe muita coisa, muita ideia bacana para ser discutida e debatida aqui. Minutinhos finais, quero que vocês aproveitem a câmera aqui, ó, para passar as redes sociais. Sei que a gente estava mais offline, né? Mas para passar as redes sociais. Mas a gente tá falando de ficar offline e vai passar vai ter que divulgar agora. Mas ninguém aqui tá totalmente desconectado, senhor Álvaro. Nós temos as nossas redes sociais, por favor. Não, eu não estou desconectado, nem um pouquinho. Fiquem à vontade para passar os recados de vocês aqui. Por favor, Michele. Obrigada. Bom, queria agradecer a oportunidade. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Para quem quiser me conhecer um pouquinho mais, pouquinho mesmo, que eu não compartilho muita coisa, segue lá no Instagram, é @psi.michele com 2 L's, Campos. Vou seguir. E, por favor. Olha, eu adorei estar aqui, fiquei encantado com a Michele. Obrigada. Com esse moço aqui, ó. Eu fiz um desenho para ele aqui. Eu estou aqui com ele, ó, vou emoldurar ele ainda. É que eu fui fazendo umas anotações por cima, mas aí ficou os pensamentos do rapazinho aqui. João e Gabi, todo mundo. Muito legal. Pessoal, olha, para me seguir é fácil também, Álvaro.Petersen. Petersen é tudo com E. É filho de Pedro, mas não é Peterson, é Petersen. Álvaro.Petersen. Tem disco, tem um monte de coisa bacana. Agora eu queria que vocês fechassem os olhos todos, tá? Ai. E fizessem um exercício aí. Vamos, lógico. Você em casa, entendeu? Um exercício assim, tá? Fechou o olho? Fechou. Fechei. Vamos lá. Tá certo, porque se vocês abrirem os olhos, eu vou contar tudo pro Dr. Vitor. Nossa! Beijo. Ah, a gente vai chorar, cara. A gente vai chorar com a Celeste do nada aqui. A menina chorou de verdade aí, ó. Mas Pronto, tá feliz? Eu falei, quando o Thiago me convidou, eu falei assim, posso tietar? Porque, Vai. gente, não faz... Vou falar.
Faz sentido, porque pra mim é muito importante. Eu cresci assistindo o Rá-Tim-Bum. E o Thiago eu conheci quando ele era o Pedrinho Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu acompanhava ele lá no sítio, assistia todas as peças. Depois ele me vai e vira Agora, Visconde. vira Visconde na televisão. Minha infância e minha adolescência todinha aqui. O que eu faço? Eu falei, a Celeste tem que vir, gente. Ah, Eu não amei. posso tirar ela daqui. É da cor da Celeste o presente que eu tenho pra dar pra vocês. Um chaveirinho do nosso podcast. Muito obrigado. Nossa! Michele! Obrigada! Demais! Gente, muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Michele. Obrigado, Eu que agradeço. Celeste, por estarem Eu aqui. amava o Pedrinho. Você sabia que meu personagem do Bambararão era Pedrinho. É mesmo? Inspirado no Pedrinho. Ó, Só que você inspirado não no tinha outro- nascido ainda. Não, um pouquinho antes. Um pouquinho, Álvaro. Não tanto assim também. É um menino, ele engana bem, viu? Legal, gente. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado vocês, obrigado demais. E obrigado você também que tá acompanhando aí por mais uma semana Na Minha Cabeça Era Diferente. É um podcast produzido e gravado no estúdio RDS aqui em Taubaté. Roteiro e apresentação meus, Thiago Bezerra. A nossa produção feita por Ota Marketing com Gabriela Toledo, João Otávio e Letícia Fontinellizinha. Agora temos mais uma. Renata o quê? Renata Barros, agora está na nossa produção também. É a primeira vez que ela entra aqui na nossa ficha técnica. E os trabalhos técnicos feitos pela equipe RDS com eu de Silva e Sérgio Fontinelli. Pra você um beijão. Até semana que vem. Tchau.